Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos viajar para um lugar bem curioso. Mais curioso do que aquele lugar onde você encontra seu celular depois de 3 horas procurando e ele estava na sua mão. Hoje vamos conversar sobre algo realmente fascinante. A teoria da consciência de um cientista chamado Donald Hoffman. Prepare-se porque vamos falar sobre como o seu corpo e a sua realidade podem ser uma interface, uma matrix criada pela sua consciência. É isso mesmo que você ouviu. Vamos entender tudo isso. Mas antes, já sabe, se inscreva no canal para ajudar cada vez mais na divulgação científica em nosso país. Você já parou para pensar? O que é realidade? A realidade que a gente vê todos os dias, quando acorda, olha para o espelho e pensa: ok, ainda estou aqui, cabelo bagunçado, mas sigo firme. Agora, o que você vê no espelho é realmente a realidade. O cientista Donald Hoffman, que está todo revolucionando a forma como entendemos o mundo, diz que a resposta é não. Segundo ele, o que chamamos de realidade não passa de uma interface. E sabe o que é ainda mais louco? Você é o criador dessa interface. Imagina que você está jogando um jogo de realidade virtual. Você coloca o óculos e, de repente, está em um lugar totalmente novo, certo? Pode ser uma floresta, um monte de árvores, talvez um dragão voando. Mas se você tirar os óculos, percebe que tudo aquilo era só um jogo, uma interface criada para que você pudesse ter aquela experiência. Agora, Hoffman propõe que o nosso mundo funciona da mesma forma. O que vemos como realidade é, na verdade, uma interface criada pela nossa consciência para ajudar a gente a navegar nesse jogo que é a vida. Agora, o mais insano dessa teoria é que cada pedacinho do seu corpo é, na verdade, uma consciência. Sim, cada célula, cada molécula do seu corpo funciona como pequenos agentes conscientes, ajudando a construir a realidade que você vê. Deixa eu explicar. Imagine que o seu corpo é uma grande equipe de futebol. Você, a pessoa que está vendo esse vídeo, é o treinador. Mas o time não é só você, não. Cada célula do seu corpo é um jogador. Todos têm um papel específico e juntos formam o time. O time que te dá a sensação de ser você. Quando você move um dedo, por exemplo, não é só o cérebro que está trabalhando, não. Cada célula da sua mão também está trabalhando para que o movimento aconteça. E o mais legal, essas células têm sua própria consciência e se comunicam entre si para criar o que chamamos de movimento. Tudo isso sem que você perceba. E isso é bem maluco. É importante destacar que Hoffman não limita a consciência apenas ao corpo humano. Sua teoria é muito mais abrangente. Ele propõe que toda a realidade é fundamentalmente composta por consciência. Não só você e seu corpo são feitos de consciência, mas tudo ao seu redor também. Pense em uma árvore, por exemplo. Na visão tradicional, vemos a árvore como um objeto inanimado, feito de matéria. Mas na teoria de Hoffman, a árvore é uma manifestação de consciência, uma rede de agentes conscientes que se organizam na forma que percebemos como árvore. E não para por aí. O vento, as nuvens, as montanhas, até mesmo as pedras. Tudo seria composto por estes mesmos agentes conscientes em diferentes arranjos. Outro exemplo, quando você olha para o céu à noite e vê as estrelas, normalmente pensa nelas como objetos físicos distantes no espaço. Mas para Hoffman, essas estrelas são manifestações de consciência interagindo com a sua própria consciência. O universo inteiro seria, na verdade, uma imensa rede de consciências interconectadas. E por que precisamos de uma interface? Hoffman acredita que a consciência não pode ver a realidade diretamente. Ela precisa de uma forma de interagir com o mundo, algo que simplifique tudo o que está acontecendo ao redor. E é aí que entra a interface. É como o seu computador. Quando você usa o mouse e o teclado para controlar coisas,
Você não vê as linhas de código por trás de tudo, né? Mas você consegue interagir com tudo de forma simples. E com o corpo humano, a consciência faz a mesma coisa. Ela cria a interface do corpo para simplificar a interação com o mundo, já que a realidade em si é complexa demais para ser acessada diretamente. Portanto, o seu corpo é como um mouse ou teclado para a sua consciência, ajudando a navegar nesse mundo de uma maneira que ela consiga entender. Para entender o quão complexa pode ser a realidade por trás da nossa interface de consciência, vamos usar um exemplo prático. Imagine que você está olhando para uma maçã vermelha. O que você vê? Uma forma arredondada, com cor vermelha, talvez brilhante, com um cabinho verde no topo. Se você morder, sente um sabor doce e uma textura crocante. Para você, isso é uma maçã. Simples, fácil de entender e interagir. Mas o que está realmente acontecendo além dessa interface? Na realidade complexa por trás dessa experiência? O que chamamos de cor vermelha não existe como propriedade da maçã. É apenas como nosso cérebro interpreta determinadas ondas eletromagnéticas com comprimento entre 620 e 750 nanômetros, que estão sendo refletidas pela superfície da maçã. A forma da maçã é, na verdade, um espaço preenchido majoritariamente por vazio, com partículas subatômicas vibrando a distâncias enormes umas das outras em escala atômica. Em nível quântico, essas partículas nem sequer têm posições definidas, são nuvens de probabilidade que se comportam como ondas até serem observadas. Quando você toca a maçã, na verdade não há contato físico real. O que você sente é a repulsão eletromagnética entre os elétrons da sua mão e os elétrons da superfície da maçã. O sabor doce é uma interpretação complexa de sinais químicos pelos seus receptores gustativos, traduzidos em experiência subjetiva pelo seu cérebro. E isso é apenas o começo. Agora, adicione a isso. Segundo Hoffman, essa realidade física complexa com seus átomos, ondas eletromagnéticas e interações quânticas ainda é apenas uma simplificação, outra camada da interface. A verdadeira realidade seria composta inteiramente de interações entre agentes conscientes, muito mais complexas do que podemos imaginar. Seria como se, por trás da maçã, não existissem átomos ou partículas, mas sim uma densa rede de consciências interagindo. Consciências que talvez sejam completamente diferentes da nossa forma de experimentar o mundo. Essas consciências estão se comunicando e interagindo em dimensões e de maneiras que nossos cérebros simplesmente não evoluíram para perceber ou compreender. Nossa mente criou essa interface simplificada, primeiro interpretando como átomos e moléculas, depois simplificando ainda mais para uma maçã vermelha, porque seria impossível para nós navegar e sobreviver num mundo se precisássemos processar a realidade em sua verdadeira complexidade a todo momento. É como se nossa consciência funcionasse como um supercompressor de informação, reduzindo uma realidade inconcebivelmente complexa a ícones simples como maçã, árvore, pessoa, exatamente como seu computador mostra ícones simples para representar programas complexos com milhares de linhas de código. Agora, tem uma pergunta que deixa todo mundo curioso. E quando morremos, hein? A consciência desaparece ou continua existindo? Segundo Hoffman, a resposta é bem interessante. A consciência não morre com o corpo. Lembra que falamos sobre a interface? Pois bem, quando o corpo morre, a interface desaparece, mas a consciência continua existindo. Pense assim, é como se você estivesse jogando um videogame e no final, o personagem morre, mas você, o jogador, continua lá, pronto para jogar outro jogo. O corpo é a interface que a consciência usou para se expressar, mas quando ele se vai, a consciência não desaparece. Ela transcende para algo além da percepção física. Isso é insano, né?
O realismo consciente é um conceito fundamental na teoria de Hoffman. Ele nos diz que a realidade que vemos não é a verdadeira realidade. Ela é uma versão simplificada, uma representação criada pela nossa consciência. Em outras palavras, nossa percepção do mundo é uma construção da consciência, uma interface criada para nos ajudar a interagir com o ambiente de maneira eficiente. A consciência, de acordo com Hoffman, não é uma entidade isolada. Ela é composta por uma rede de agentes conscientes que estão interconectados. Esses agentes são pequenas consciências que existem em todos os níveis da realidade, não apenas em nossos corpos. Essa rede de consciências forma o tecido fundamental do universo. Para Hoffman, a consciência não é apenas um fenômeno que acontece no cérebro humano. É o componente fundamental de toda a realidade. Isso significa que, nas palavras dele, não vivemos num universo físico com consciências emergindo aqui e ali. Vivemos num universo de consciências que criam a aparência do mundo físico. Imagine um oceano infinito de consciência, onde cada onda, cada movimento representa um aspecto diferente da realidade. Nessa visão, um planeta distante, uma galáxia inteira, ou mesmo o espaço vazio entre as estrelas. Tudo isso são manifestações diferentes dessa consciência fundamental. Não há distinção real entre matéria e mente. Há apenas consciência em diferentes formas e expressões. É como se o universo inteiro fosse um grande sonho compartilhado. Se a consciência realmente cria a nossa realidade, então as leis da física, a biologia e a própria natureza do universo precisam ser repensadas. A consciência, para Hoffman, não pode ser explicada apenas pelos processos físicos do cérebro. Ela transcende esses processos e é fundamental para a construção da realidade que percebemos. Isso nos leva a questionar: será que fenômenos como a gravidade ou a eletricidade são propriedades físicas fundamentais? Ou são apenas a maneira como nossa consciência interpreta interações mais profundas entre agentes conscientes? O que conhecemos como leis da física podem ser apenas as regras da interface que nossa consciência criou, não as regras da realidade subjacente. Então, pessoal, resumindo tudo isso, o que Hoffman está nos dizendo é que a realidade não é o que parece ser. Ela é apenas uma interface que nossa consciência usa para navegar no mundo físico. O corpo, suas células, seus sentidos, tudo isso é uma forma de interagir com a realidade. Agora fica a pergunta: será que nós realmente sabemos o que é real? E se um dia não morrêssemos, mas fôssemos privados dos nossos 5 sentidos, o que restaria? O que restaria da nossa realidade? Se não pudéssemos ver, ouvir, tocar, cheirar ou saborear, nossa percepção do mundo ainda existiria? Ou estaríamos apenas vazios, sem a nossa interface para interagir com a realidade? Talvez o que restasse fosse a pura consciência, experimentando o mundo de uma maneira completamente nova, sem os filtros do corpo e dos sentidos. Bom, pessoal, esse foi o papo de hoje sobre a teoria de Donald Hoffman. Se você gostou, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal e manda aquele comentário filosófico aí embaixo. Até a próxima! E lembre-se, o que você vê pode ser só uma interface. Então, o que mais você acha que está por trás disso tudo? Deixe sua opinião aí. Até mais!